Passo a palavra, então, ao doutor Roberto Laureano, por favor. Primeiramente, aí, boa tarde a todos os amigos, todos os colegas aqui presentes, né? Eu queria aqui cumprimentar aqui o TCU, né, por essa atividade tão importante para nós catadores e para todo o setor dos resíduos sólidos no Brasil, né? E eu acho que esse espaço ele demonstra, né, o que de fato precisamos de diálogo, né? Então a gente realmente sente a falta de muitas vezes de termos esses diálogos para podermos avançar nas políticas públicas e políticas públicas que mencionam, né, uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras que são os catadores de material reciclável. E gostaria de salientar aqui que a categoria de catador de material reciclável não foi um nome achado em qualquer lugar, né? É um nome, na verdade, de uma profissão, né, que ela está ali na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, né, com registro lá 51.905 no Ministério do Trabalho, né? Então isso é importante a gente salientar, porque quando a gente fala ali de um ator, a gente não está falando de uma pessoa, de um pejorativo. Nós estamos falando de um trabalhador, assim como eu, como a Aline, que se orgulhamos em ser chamados de catador de material reciclável. Tá? Nós temos uma questão, né, muito importante no decreto agora, né, 10.936, que traz para nós, na verdade, várias oportunidades, mas também vários desafios para os catadores, né? E é importante, quando a gente fala, né, da sustentabilidade, de fato, do trabalho dos catadores, entendermos que os catadores eles nunca vão conseguir sobreviver só dos materiais pós-consumos, né? Então, é importante, sim, avançar no ponto de vista inclusive do que as políticas elas indicam no pagamento pelo trabalho, pelo serviço prestado aos catadores e catadoras de material reciclável, assim como também a discussão das taxas de prestação de serviços que estão sendo discutidas aqui, precisam ser levantadas também a hipótese dos catadores também fazerem parte pelo pagamento de serviço dessas taxas ambientais que estão sendo discutidas, da questão do lixo, porque os catadores também desenvolvem no município um trabalho importante no ponto de vista da coleta, da coleta municipal, na tangente dos recicláveis. Acho que um outro ponto importante também aí as questões aí da logística reversa, né? A gente viu que temos muitas mudanças no ponto de vista da logística reversa no novo decreto. Precisamos entender, inclusive, melhor, Gonzaga, né? Nós vamos conversar muito ainda, né, sobre a questão do CINIR e do MTR, né? Porque é fundamental, né, que esses processos possam, de fato, contribuir que a medição desses materiais saia de quem realmente está lá no dia a dia coletando esse material, que somos nós catadores, né, porque existe nós que estamos ali no dia a dia, sejam eles nos lixões, sejam eles organizados, sejam eles na rua, mas somos nós catadores que estamos ali desenvolvendo o trabalho primário dessa atividade, né? E entendemos que é prioritariamente importante que, de fato, a prioridade seja dada para os catadores e catadoras de material reciclável. Um outro ponto importante também da logística reversa é a gente ter, né, a participação de todas as empresas de fabricantes de embalagens, né, que possam estar aí envolvidas no processo para poder, de alguma forma, apoiar os catadores, através, inclusive, nós temos no Brasil programas de logística reversa estruturantes e sérios no Brasil, que apoiam e que de fato os investimentos chegam de fato nos catadores de material reciclável. É fundamental também, o colocado aí, a ANCAT aqui do lado dela já está trabalhando em cima disso. Nós estamos trabalhando a questão de um Atlas, né, um Atlas da reciclagem, que é um mapeamento nacional dos catadores e catadoras, o trabalho dos catadores e catadoras, para a gente poder ter uma identificação, de fato, desses trabalhadores. E, por último, eu acho que o programa importante em programa, que é o Lixão Zero,
Mas o lixão zero ele não consegue, os investimentos não conseguiram chegar de fato em todos e todas as catadores de verdade. É importante que nós tenhamos, na verdade, investimentos que possam aí não estar para alguns municípios, mas investimentos que possam, de fato, apoiar toda essa demanda no qual o Movimento Nacional dos Catadores, a ANCAT, acredita que é mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras que temos nesse país. Por enquanto é isso, obrigado. Eu acabei de esquecer de me apresentar, Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional de Catadores, ANCAT. Passo agora a palavra para a doutora Aline, muito feliz de contar com a presença aqui da senhora, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes que estão assistindo aqui essa belíssima sessão aqui, esse trabalho realizado do tribunal. Gostaria aqui, enquanto catadora de materiais recicláveis, terceira geração de catadora, parabenizar pelo trabalho, trazer essa matriz que norteia a gente de tantas questões incompletas da nossa Política Nacional de Resíduos e os nossos não concluídos planos nacionais de gerenciamento e acompanhamento dessa questão do manejo de resíduos sólidos, ouvindo o Dr. Carlos da Abrelp, que a gente praticamente se encontra sempre aí nos debates, nas discussões. Fiquei muito preocupada, enquanto catadora, na questão da consideração de uma advertência, né, assim, vamos supor, usar esse termo, na questão dos municípios que não cumprem aí a questão dos prazos e os que determina a Política Nacional de Resíduos, na qual eu também eu comungo, né, da consideração dele, mas apenas eu reitero um ponto que me deixou muito preocupada enquanto catadora, que é a questão da penalização do município no que tange a questão da inclusão dos catadores, né? Alguns municípios, é claro que, em cima do que consegue atender minimamente aí aqueles catadores reconhecidos, e mesmo que ainda não consiga atender tudo que preconiza aí na política nacional, nas políticas municipais, mas ainda um pouco que consegue atender, e se o tribunal ele for em cima, claro, tem que fazer um papel, né, de controle, de cobrança, de monitoramento, avaliação, mas para que isso seja considerado a questão da participação dos catadores, porque, se no caso ele citou a questão do centro de triagem, né? Alguns municípios que eu acompanho no Brasil, o pouco que eles conseguem ainda incluir alguns catadores, se for partir pelo preceito de bloqueio, vamos supor, de unidade de triagem que consegue ainda incluir catadores, no caso, o mais prejudicado nesse sentido seria o catador de material reciclável, né? Porque mesmo nessa situação de inconformidade, se fosse paralisar esse serviço, o maior prejudicado seria o catador. Então, acho que tem sim que cobrar a questão da legalidade, da regularização, mas sem prejudicar o catador de material reciclável, né? E isso aí foi uma coisa que me deixou muito preocupada. E fazer uma correção, a sugestão também de correção em cima da redação da matriz, que para promover, no caso, né, do governo federal, essa questão de medidas para promover a inclusão não só social dos catadores, mas também econômica e produtiva. Esse termo, econômica e produtiva, ele tem um significado muito importante para nós catadores, porque é o fato que traz o reconhecimento dos catadores na questão da prestação de serviço, que foi bem dito pelo Roberto, e que está ameaçado, né, com relação ao novo regulamento da regulamentação da política nacional, que tira essa prioridade, que é uma questão que, mesmo que está na lei, mesmo assim, ainda muitos governantes, ainda é difícil reconhecer essa prioridade, e aí acaba que os catadores ficam à margem desses serviços, ainda continuando de forma informal e não remunerado. Então, se já estava na lei essa questão da prioridade, da exclusividade também da prestação de serviço, agora, ainda sem ter essa palavra, né, na lei, ela deixa ainda muito mais os catadores nessa situação de vulnerabilidade. Então, isso é uma questão que nós catadores nos preocupamos muito, né? E fora várias outras alterações que vieram ao longo dos últimos 4 anos, né, da nossa Política Nacional de Resíduos, nós acompanhamos de perto e vimos quanto que a nossa Política Nacional de Resíduos se fragilizou no que tange a questão de respeito à pirâmide hierárquica, né, dos cumprimentos das suas ações. Então, a gente vê muitos municípios aqui, eu sou de Brasília, dirijo uma das maiores centrais de cooperativa de catadores do país, que atua e faz a gestão de um dos maiores complexos de reciclagem da América Latina, né? Eu sou responsável pelo trabalho, desenvolvimento do trabalho e geração de trabalho e renda de mais de 1.000 catadores aqui em Brasília,
pós encerramento das atividades no lixão da estrutural, e na qual foi dito pelo senhor Carlos, né, que bem aqui, né, pertinho, ainda não foi encerrado esse lixão, essas atividades irregulares, mas eu como catador e como acompanhando, né, assistindo a efetividade do funcionamento do aterro sanitário de Brasília, eu vejo que não se mudou muita coisa, sabe? Hoje, a gente tem em torno de 500 mil toneladas de materiais recicláveis sendo direcionados para aterro sanitário, para aterramento, e que foi pago para coletar, para transportar, e foi pago para aterrar, ao invés de ter gerado, no mínimo, aí, uma média de um salário mínimo para mais de 5 mil catadores, né? Então, será se só criar um plano de encerramento das atividades e criar-se aterros ou consórcio para que esses resíduos sejam gerados, de fato, resolve o problema, né? Então, queria fazer um destaque relacionado a isso. Quando recebi o convite para estar aqui hoje, eu fiquei muito feliz, porque tem tantas coisas que a gente na ponta vê e que quer falar, e a nossa voz não chega até os órgãos de controle, que é a questão também, quando se vai fechar, nós temos aí mais de 3 mil lixões a céu aberto, e eu ouço muito falar do nosso secretário nacional, o André França, que quando vai se falar de fechar esses lixões, as pessoas, a primeira coisa que elas falam é da preocupação com a questão do passivo, com a questão do resíduo, mas elas, por último, enxergam os catadores que lá estão. E aí vem um despreparo muito grande na hora de incluir essas pessoas. Parece que tem uma complexidade de enxergar o que é a necessidade dessas pessoas, e aí fecha o lixão de qualquer forma, e aí fica nesse resultado que o Carlos bem elencou, né? Foram 645 lixões desativados, mas, de fato, eles foram desativados de acordo com o que preconiza a Política Nacional de Resíduo, de acordo com o que preconiza as legislações que protegem os direitos dessas pessoas, desses trabalhadores, né? Porque se tivessem sido feitos e considerado tudo isso, nós não estaríamos aqui acompanhando e parabenizando um trabalho do tribunal que deveria estar fazendo uma avaliação de pontos positivos nos últimos 10 anos que trouxe a Política Nacional de Resíduos, e não trazendo aqui uma discussão de questões problemáticas e complexas que poderiam ser revistas no seu ato do seu cumprimento, né? Então, e também colocar a questão da logística reversa. A logística reversa, ela deveria, na política nacional, ela traz a questão de remunerar e de considerar essa prestação de serviço daquelas pessoas que fazem com que essas embalagens retornem para o processo produtivo. E quem está nesse pilar inicial somos nós fazendo esse trabalho. É nós que separamos essas embalagens, que tipo que é, que cor que é, para quem que destinar. Só que na hora de remunerar, se não fosse a nossa associação que estivesse lá, para mostrar que quem de fato está fazendo esse serviço de forma muito dura, se não fosse a nossa associação, nós estaríamos à mercê de um mercado de exploração e de atravessador muito grande. Hoje, o catador de material escravo, para tudo que tem que incluir o catador e que tem que reconhecer ele como prestador de serviço, ele tem que se deparar com um processo de intermediário. Isso, para a gente, é muito ruim, porque quando vai chegar lá na hora da última pergunta, que fala se o material reciclável, comercializado, ele traz sustentabilidade para os nossos empreendimentos, aí a gente tem que se deparar com um monte de obrigações que a cooperativa tem que ter com relação à pessoa jurídica, porque a cooperativa é uma empresa, mas uma empresa diferenciada e que dá certo, sim, no Brasil. Né? Nós mesmos sabemos, somos gestores desse negócio e sabemos que dá certo, porque gera trabalho e renda para milhares de pessoas, mas a gente ainda sabe que, se não fosse por a atenção às outras demais políticas públicas, como a Política Nacional de Saneamento Básico, e por mais que foi enfraquecida a nossa participação no seu novo marco, se não fosse a questão de reconhecer nós como prestadores de serviço para atender a coleta seletiva, que a coleta seletiva ela só funciona com o catador. Nós temos um dado, senhores, hoje, aqui em Brasília, de 87% de eficiência da coleta seletiva feita por catador. Não estou desmerecendo o trabalho aqui das empresas, mas, infelizmente, não funciona. Nós sabemos fazer esse serviço, e se o catador sabe fazer esse trabalho muito bem, com resultados satisfatórios, por que ainda nós temos que nos deparar com perguntas de que os nossos negócios não são sustentáveis? É porque nós não estamos sendo reconhecidos enquanto prestadores de serviço para ser remunerado por esse serviço. Assim como também, antes de fazer o serviço de coleta seletiva, a gente também precisa ser remunerado pelo serviço de recuperação desses materiais no processo de triagem, que é o que também está na Política Nacional de Saneamento Básico, a questão da separação.
Nós precisamos receber pelo serviço de recuperação, porque se você recebe uma coleta, essa coleta de 100%, ela foi paga para receber 100% da coleta seletiva. Mas se você recupera de 100%, 40%, vamos concordar que 60% não era para ter passado pelas minhas mãos, para separar? Eu devo receber por isso? Esse é o reconhecimento do trabalho manual dos catadores, receber pelo serviço prestado. Então, se a gente conseguisse fazer com que os governantes entendessem que todo o trabalho que o catador faz, desde sair da sua casa até ir para um galpão de triagem, ele deve ser remunerado por isso, a gente estaríamos aqui comemorando uma política nacional de fato inclusiva. E, infelizmente, a nossa política, a cada dia, ela está se tornando muito menos inclusiva dessas pessoas. E o reflexo da maioria dos catadores hoje, individuais que tem no país, é o reflexo do enfraquecimento da nossa política. Porque se os catadores no Brasil, se eles vissem que as nossas cooperativas fossem um negócio sustentável e um negócio que dava condição dele ter a renda dele e ter a condição de sobrevivência, ele não optaria em estar nas ruas passando por toda a dificuldade que eles passam, eles optariam por estar dentro das cooperativas. Mas como nossas cooperativas não são devidamente reconhecidas, né, e levadas a sério, os catadores preferem estar na rua de forma autônoma. E isso não é culpa deles, é culpa do sistema que não valoriza o nosso trabalho enquanto cooperativa. Era isso que eu gostaria de colocar e dizer também aqui que nós temos uma dificuldade, aqui falou da política do programa de coleta seletiva cidadã. E aqui em Brasília, Rio de Janeiro, onde mais se tem, né, os órgãos públicos, que é a questão do decreto 5.940 de 2006. Né? A gente tem que deparar com uma realidade muito cruel. Quando eu falo de intermediário, também tem intermediário na questão da coleta seletiva solidária. Você não vai muito longe, não. Você vai nos órgãos, você vê qual é o container que está lá captando material, se é de uma cooperativa ou se é de um comprador. Você vai lá no órgão público fazer uma coleta, e aí tem lá um monte de papelzinho amassado, de copo descartável, mas vai ver lá o material nobre que tem valor, para onde que está indo. Então, cadê a fiscalização nisso? E quem fazia essa fiscalização dos órgãos públicos, que estava realmente cumprindo o decreto e passando para as cooperativas de catadores, era o Comitê Intersetorial de Inclusão Socioprodutiva dos Catadores, o CIISC. E isso não existe há muito tempo mais. Por isso que nós, catadores, estamos submissos e sujeitos a todas as mazelas que não estão aparecendo na Política Nacional de Resíduos. Então, a gente precisa, sim, do apoio de vocês. A gente precisa do Ministério Público. A gente não gostaria de estar batendo direto na porta do Ministério Público, e nem das defensorias. Né? A gente queria realmente viver com o trabalho que a gente faz, e não sobreviver, que hoje a gente sobrevive do trabalho, e não vive. Muito obrigada.